governo anunciou 525 bilhões de reais para o Plano Safra 2026/2027, o maior volume de crédito rural da história do Brasil. Mas tem um número nesse anúncio que quase ninguém está falando, e que pode mudar bastante o seu planejamento de safra. O dinheiro total cresceu, mas o custeio, aquele crédito que você usa para comprar semente, adubo, defensivo e tocar a lavoura, caiu quase 30 bilhões de reais em relação ao ano passado. Então, antes de comemorar o número grande, você precisa entender o que está por trás dele. Nesse vídeo, eu vou te mostrar as taxas reais de cada linha, sem enrolação, e uma novidade do Plano Safra que pode te dar até um ponto percentual de desconto nos juros. A maioria dos produtores ainda não sabe que isso existe. Esse é o Agro do Futuro, o canal que não fica explicando política agrícola por explicar. A gente pega o que saiu em Brasília e traduz em número real para o produtor que está tocando a safra no dia a dia. Antes de a gente entrar nas taxas, se você chegou até aqui pelo grupo do WhatsApp ou pelo feed do Facebook de alguém, já se inscreve no canal. Toda vez que sair novidade de crédito rural, reforma tributária ou tecnologia no campo, você vai receber em primeira mão. Aperta o sininho ali em cima. Deixa eu te contextualizar rapidinho antes de entrar nos números. Todo ano, no começo de julho, o governo federal anuncia o Plano Safra, que é o pacote de crédito subsidiado disponível para quem produz no campo. É o principal programa de financiamento agrícola do Brasil, e o que tiver disponível nesse ciclo vai definir as suas condições de crédito pelos próximos 12 meses. Esse ano, o plano foi anunciado no dia 30 de junho, no Palácio do Planalto, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ministro da Agricultura, André de Paula. E veio com coisa boa para contar, especialmente nas taxas. Mas como eu disse no começo, tem uma virada nos números que pode pegar muita gente de surpresa. O mapa do vídeo é esse. Primeiro, o que mudou de verdade no volume total. E por que o número de 525 bilhões de reais esconde um detalhe importante. Segundo, as taxas reais de cada linha, sem rodeio. Terceiro, quem pode pegar os juros mais baixos do plano, a partir de 8% ao ano. E quarto, o que você precisa fazer ainda esse mês para não perder a janela de contratação. Bora lá. Ok, vamos ao que interessa. O governo anunciou 525,1 bilhões de reais para o ciclo 2026/2027. No ciclo anterior, 2025/2026, foram 516,2 bilhões de reais. Então, sim, cresceu. Mas cresceu só 8,9 bilhões de reais, alta de 1,7%. Agora presta atenção aqui porque é onde muita gente se perde. Esse dinheiro total é dividido em dois grandes blocos. O primeiro é o custeio e comercialização, que financia as despesas do dia a dia da produção: semente, adubo, defensivo, combustível, mão de obra e a venda da safra depois da colheita. Esse bloco ficou em 384,9 bilhões de reais. O segundo é o investimento, que financia a modernização da propriedade: compra de máquinas, armazém, irrigação, energia solar. Esse ficou em 140,2 bilhões de reais. E é aí que está o ponto. O custeio caiu de 414,7 bilhões de reais para 384,9 bilhões de reais, uma queda de 7,2%. Enquanto isso, o investimento subiu de 101,5 bilhões de reais para 140,2 bilhões de reais, uma alta de 38,1%. Queda de quase 30 bilhões de reais no custeio, enquanto o investimento subiu 38%. E tem mais uma coisa nesse número de 525 bilhões de reais que vale explicar. Uma parte desse total, cerca de 38,5 bilhões de reais, não vem das fontes tradicionais de crédito rural, é um recurso contabilizado de forma diferente para compor esse valor recorde. Sem esse ajuste, o volume real ficaria em torno de 486 bilhões de reais. Isso não muda o fato de que o custeio caiu e o investimento subiu, mas explica por que o número redondo de 525 bilhões de reais merece ser olhado com um pouco mais de cuidado antes de virar manchete. O que isso significa na prática? O governo está apostando mais na modernização do campo do que no custeio operacional. Se você está planejando comprar máquina, construir armazém ou montar irrigação,
esse plano safra está favorável para você. Se você depende muito de crédito de custeio para girar a safra, vai precisar se planejar com antecedência porque a concorrência pelos recursos vai ser maior esse ciclo. Me conta aqui nos comentários. Na sua propriedade, você usa mais crédito de custeio ou de investimento? Quero entender o perfil de quem está assistindo esse vídeo. Responde lá embaixo com custeio ou investimento. Isso me ajuda a produzir conteúdo mais útil para você. Agora vamos às taxas de cada linha. Custeio empresarial, o crédito de custeio para médio e grande produtor, saiu de 14% ao ano para 12,5% ao ano, queda de 1,5 ponto percentual. Num contrato de R$500 mil, isso representa uma economia de R$ 7.500 só de juros no ano. Pronamp, programa voltado ao médio produtor, e eu vou explicar quem se enquadra aqui em detalhe daqui a pouco. Caiu de 10% para 9% ao ano. Moderfrota, para comprar trator, colheitadeira e equipamento agrícola novo, caiu de 13,5% para 12,5% ao ano. Moderfrota Pronamp, a mesma linha, mas para o médio produtor, caiu de 12,5% para 11,5%. Inovagro, para adotar tecnologia na propriedade. Proirriga, para irrigação. E investimento empresarial, linha mais ampla de modernização. Todos caíram de 12,5% para 11,5% ao ano. Prodecop e Procap Agro, linhas de cooperativas, caíram de 13,5% para 12% ao ano. Renovagro, que financia práticas de produção sustentável, caiu de 10% para 9,5%. E as duas taxas mais baixas do plano, o PCA, para armazéns de até 12 mil toneladas, caiu de 10% para 8% ao ano, a menor taxa do plano todo. E o Renova Agroambiental e Recuperação de Pastagens, uma linha nova, saiu a 8,5% ao ano. Daqui a pouco, eu vou mostrar como um produtor que já regularizou o CAR pode pegar uma taxa ainda menor do que as que eu acabei de citar. Mas antes, deixa eu explicar quem é o médio produtor nesse plano. O Pronamp, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, é uma das linhas mais vantajosas desse plano, com 72,6 bilhões de reais disponíveis e taxa de 9% ao ano. Mas quem é o médio produtor? Para se enquadrar no Pronamp, você precisa ter renda bruta anual de até 2,4 milhões de reais no ano anterior e explorar a propriedade diretamente, seja ela própria ou arrendada. Se você se encaixa nesse perfil e ainda não está usando o Pronamp, vai com urgência falar com o gerente de crédito rural do seu banco. Porque 9% numa época de Selic alta como a que a gente está vivendo hoje, é um benefício real, não é promessa de campanha. E falando em Selic, os juros do Plano Safra são subsidiados, ou seja, parcialmente pagos pelo governo. Isso significa que mesmo com a Selic elevada, você paga menos. A diferença entre a taxa de mercado e a taxa do Plano Safra é custeada pela União. É um dos maiores subsídios do orçamento federal e você tem direito de usar, para quem está pensando em renovar maquinário nessa safra. A taxa de 12,5% ao ano no Moderfrota pode parecer alta, se você comparar com o que a gente tinha alguns anos atrás, mas coloca na conta que a Selic hoje está em torno de 13,75% ao ano. Então o crédito do Moderfrota ainda sai bem mais barato que qualquer linha de mercado. Se você for médio produtor, o Moderfrota Pronamp cai para 11,5%. E o prazo de pagamento chega a 10 anos com carência de até 3 anos para começar a pagar. Isso dá um fôlego real no fluxo de caixa. E tem uma novidade importante no Investagro, a linha de investimento empresarial mais ampla, que entrou agora nesse plano safra. O Investagro passou a financiar geração de energia solar, biomassa, energia eólica e sistemas de armazenamento de energia elétrica na propriedade, com taxa de 11,5%. Isso é relevante porque custo de energia é um dos maiores gastos de quem opera irrigação, câmara fria ou agroindustrial. Financiar a geração de energia pelo Plano Safra a 11,5% é uma das melhores utilizações do crédito rural nesse ciclo, e que pouquíssima gente está comentando. Existe uma redução nos juros do custeio que está no plano, que foi anunciada oficialmente, mas que quase ninguém está divulgando. Aqui está o desconto que eu prometi mostrar. Funciona assim: se o seu CAR, o Cadastro Ambiental Rural, está regularizado, você tem direito a 0,5 ponto percentual de redução nos juros do custeio.
E se além do CAR regularizado você tiver alguma prática agropecuária sustentável ou uma certificação reconhecida, seja certificação de café especial, rastreabilidade de carne, produção integrada de soja, qualquer prática formal documentada, você pega mais 0,5 ponto percentual. Juntando os dois, 1 ponto percentual de desconto. O custeio empresarial vai de 12,5% para 11,5% com CAR mais prática sustentável. E o Pronamp vai de 9% para 8%, empatando com a menor taxa do plano. Num contrato de custeio de R$300 mil, 1 ponto percentual representa R$3 mil de economia de juros em um ciclo de 12 meses. Em 5 safras, isso é R$15 mil que ficam no seu bolso em vez de ir para o banco. Então, antes de fechar qualquer contrato de custeio nessa safra, verifica se o seu CAR está regular e mapeia se tem alguma certificação ou prática sustentável que você já adota e que possa ser documentada. Vale muito o esforço. Agora, o que você precisa fazer na prática? E preferencialmente ainda esse mês. Passo 1. Saiba seu enquadramento. Identifica se você é produtor empresarial ou médio produtor pelo faturamento bruto do ano anterior. Isso define se sua linha principal vai ser o custeio empresarial ou o Pronamp. Se não souber, leva seu imposto de renda para o gerente e pede para ele te enquadrar. Passo 2. Regulariza o CAR. Acessa o SICAR, o Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural, e verifica se a situação da sua propriedade está como aprovado. Se tiver pendente ou com irregularidade, entra em contato com o escritório da Emater ou da Secretaria de Agricultura do seu estado. Resolver isso pode te economizar 0,5 ponto percentual de juros já nessa safra. Passo 3. Não espera outubro para ir no banco. Os recursos das linhas com melhores taxas, especialmente PCA, Renovagro e Pronamp, têm limite e costumam esgotar antes do prazo do ciclo. Quanto antes você fechar o contrato, mais chance de garantir a taxa que você quer. Passo 4. Chega no banco sabendo o que quer. O banco vai te oferecer as opções disponíveis, mas é você quem precisa chegar sabendo o que pedir. Imprime a tabela de taxas que eu vou deixar na descrição desse vídeo e leva na reunião. Quando você chega sabendo o nome da linha e a taxa, o gerente não tem como te enrolar. E olha, se você tem algum vizinho, algum parceiro, algum conhecido que está planejando a safra agora e ainda não viu esse vídeo, manda para ele agora no WhatsApp ou compartilha no grupo do Facebook da sua região. Esse desconto do CAR e do Pronamp são informações que fazem diferença real no bolso de quem souber antes de fechar o contrato. Não deixe o vizinho assinar o contrato de custeio sem saber que pode pagar menos. Agora eu sei o que alguns de vocês devem estar pensando. Plano Safra é coisa de grande produtor. Para mim que tenho 80, 100 hectares, isso aqui não se aplica. Eu entendo essa percepção, e ela é parcialmente verdadeira para algumas linhas de grande porte. Mas o Pronamp alcança produtores com renda bruta de até 2,4 milhões de reais ao ano. Dependendo da sua atividade e da sua região, 100 hectares de soja podem estar bem dentro desse limite. E para quem é agricultor familiar com Pronaf, esse vídeo focou no plano empresarial, mas o Pronaf 2026/2027 tem suas próprias linhas, com taxas entre 3% e 6% ao ano dependendo da categoria. Se vocês quiserem, deixa Pronaf aqui nos comentários e eu faço um vídeo específico sobre isso. A outra objeção clássica: o banco nunca me atende direito, o processo é complicado, eles enrolam. Isso é real, mas o que muda quando você chega sabendo o nome da linha, a taxa exata e o seu enquadramento é que o gerente não tem mais o que te vender que você não pediu. Você não está pedindo para ele te explicar, você está chegando para fechar. E essa posição muda a conversa inteira. Então vamos fechar com o que eu quero que você leve desse vídeo. Primeiro, o Plano Safra 2026/2027 tem mais dinheiro no total, 525,1 bilhões de reais, mas o custeio caiu. Se você depende muito de crédito de custeio para girar a lavoura, planeja com antecedência e vai logo ao banco. Segundo, as taxas caíram em quase todas as linhas. A menor é 8% ao ano no PC, A para armazéns de até 12 mil toneladas. O Pronamp ficou em 9%. O custeio empresarial caiu de 14% para 12,5%. Terceiro, o desconto de sustentabilidade de até 1 ponto percentual existe, é oficial e é pouco divulgado. CAR regular, mais prática, sustentável, documentada.
Vale muito ir atrás disso antes de assinar o contrato. O próximo vídeo aqui no canal vai ser sobre como pedir financiamento rural sem burocracia, um passo a passo prático do que levar para o banco, como falar com o gerente e como comparar as condições antes de assinar. Se você quer ser avisado quando sair, aperta o sininho agora. E se esse vídeo te ajudou a entender melhor o Plano Safra, deixa o like. Não é pedido vazio. O like diz para o YouTube que esse conteúdo é útil para o produtor rural e ajuda a gente a chegar em mais gente que precisa dessa informação antes de fechar o contrato da safra. Até o próximo vídeo.